Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Conferir Salmo 69, verso 2.6. Seguinte, iniciemos com essa alegria desse salmo, fazendo agora e professando nossa fé, confiando em Deus, no seu amor, na sua misericórdia e pedindo perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Põe a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 12, verso de 1 a 13. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já
com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Reze comigo. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Reze comigo. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Reze comigo. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazes. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Reze comigo. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Reze comigo. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 22 a 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus. És Rei de Israel. Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região.
Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje a primeira leitura, Números 12, 1 a 13, a gente vai ver um momento em que Maria e Arão, dois personagens aí importantes, criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope, uma mulher estrangeira. Não admitiram e não admitiam uma estrangeira habitar no meio deles, ainda mais ser mulher, ele, esposo de uma mulher etíope. Ser uma mulher etíope, estar no meio deles, isso para eles era inadmissível. A gente sabe que Arão foi aquele que acompanhou Moisés até o Egito, era aquele porta-voz, é o porta-voz de Moisés, mas neste momento Maria e Arão vão criticar Moisés por causa de sua mulher etíope. Devemos ter cuidado dessa atitude em dois aspectos. Primeiramente, cuidado quando falarmos daquelas pessoas que estão na liderança. Cuidado. Um castigo pode vir sobre essa pessoa. Deus coloca uma pessoa na liderança, é Deus que põe à frente alguém, e não vamos criticar se é um sacerdote, se é um bispo, se é um papa, seja quem for, os defeitos que você enxergar nele. Mas você tem que ter cuidado quando criticar. A boca que muito critica faz justamente mais padecer aquela pessoa. Muitos padecem pela língua, diz um ditado. E eles vão dizer, acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor viu isso. O outro aspecto que nós vamos salientar aqui é quando se trata de vidente, gente. Moisés era um homem, um vidente, humilde, como diz a palavra, que fora escolhido por Deus. Moisés foi um homem que teve uma bênção de vida desde o princípio. Foi achado numa cesta ali, podia ter se afogado, não é verdade? Foi encontrado, ninguém sabe. A mãe de Moisés, que pessoa nós não conhecemos, mas se viéssemos a conhecer, foi uma mãe preocupada de dar uma boa sorte para o filho, de dar uma bênção especial, não entregando a sorte dos soldados de Faraó, que o matariam, porque era lei matar os filhos de sexo masculino. E aí Moisés escapou das águas. Depois Moisés teve a outra bênção na vida, a sorte de viver no palácio do rei. Poderia ter sido uma pessoa ruim, como um rei, ter adquirido os traços da ruindade do povo do Egito, mas foi uma pessoa boa, que não esqueceu do seu povo, matou um soldado que estava maltratando alguém do seu povo, buscava separar a desunião entre os próprios hebreus que brigavam entre si, e ali ele foi diante daquele momento, fugiu de lá porque um dos hebreus disse, acaso vais matar um de nós, como fizeste com o soldado de Faraó? E aí Moisés fugiu, tendo em vista não ter pensado em si na vida. Ele pensou no próximo. Se tivesse pensado somente em si, ele estaria satisfeito no palácio do Faraó, com as regalias, com aquilo que o povo até exigia, de um pão, uma comida bem temperada, como ele estava exigindo. Moisés também tinha isso lá. E em nenhum momento Moisés se lamentou de estar comendo aqueles pães, que era somente aquele alimento que eles comiam. Então o Senhor vai dizer a Arão e Maria, ide todos os três à tenda da reunião, e eles foram. O Senhor desceu então da coluna, como diz a palavra, sobre a coluna de nuvem,
parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, ou seja, esse profeta vai falar daquilo que ele tem visões. E visões não é igual a aparição. Isso que eu sempre digo. Quando aparição é aparição, visão é visão. Se um outro profeta, Deus disse para ele, falar aqui, é por visões que eu falarei com ele. Ou em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face. Isso se chama aparição. Falo às claras e não por figuras, nem por visões, nem por sonhos. Como, pois, Deus vai falar, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Vamos ter cuidado quando nós falamos dos videntes. Vamos lembrar aqui, eu vou lembrar, quem já teve a oportunidade de assistir ao filme, que é um relato da vida de Santa Bernadette, que justamente teve a aparição de Lourdes, teve uma freira que se comportava assim como Maria e Arão, com inveja de Santa Bernadette, porque ela tinha visões de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora, e ela, indignada, disse consigo mesma, e justamente perseguia a Santa Bernadette, e ela dizia: por que tu és digna e eu não sou? Que qualidade tu tens mais do que eu? E Santa Bernadette, nesse momento, levantou a sua roupa e mostrou o joelho para ela, inchado, e ela não se queixava de nenhuma dor. A santidade, às vezes, está escondida no sofrimento. Às vezes, a santidade está escondida numa humildade, como Deus mostrou. Esse é o mais humilde de todos, Moisés. Não há ninguém mais humilde do que ele. E aí a causa de Deus escolher, às vezes, uma pessoa é a humildade, o grau de humildade. E Deus se afastou daquele momento que alertou a eles, e uma lepra apareceu nessa mulher, Maria, que criticava Moisés por inveja. Arão também se viu naquele momento impressionado com o que aconteceu a Maria e vai rogar a Moisés que não permita que ela viva com aquela lepra, que ela não viva com aquele sinal, como ele diz, um sinal de aborto que é lançado nessa mulher para ela viver como uma morta na terra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura, que isso sirva para nós, que nós tenhamos cuidado. Se há alguma aparição de Nossa Senhora em algum lugar, não critique os videntes. A nossa língua pode trazer mal para nossas vidas. Fique calado se você não acredita. Fique no seu silêncio interior. Até se questione por que ele ou ela é escolhido, é escolhida, e não eu. Fale com Deus. Deus vai falar no seu coração, mas não persiga as aparições de nenhum modo. Em Mateus 14, 22 a 36, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E nesse momento, nós vamos lembrar da figura da comunidade, da figura da igreja. A igreja, ela é essa comunidade que Jesus manda ir à frente. Deus manda nós subirmos, irmos à sua frente. E devemos confiar na figura do líder, daquela pessoa que está na nossa frente, que é indicado por Deus. Aí, no caso, a pessoa de Pedro. Pedro, ele estava na barca, ele era o líder, era aquele que Jesus colocou na frente da igreja, e ele é aquele que por um momento ele vai acreditar, ele vai dizer: se és tu,
faça com que eu vá até aí contigo. E Pedro vai andar, ele vai tentar andar, mas vai também afundar. O líder é esse, muitas vezes, que está por cima. Outra hora, ele pode estar por baixo e a comunidade não vai jogar pedras, ele não vai maltratar, não vai julgar e nem condenar, como fizeram justamente Maria e Arão na primeira leitura, que julgavam e condenavam Moisés porque ele estava vivendo com uma mulher etíope. Devemos ter cuidado quando a pessoa do líder está do nosso lado e nós, muitas vezes, não cooperamos, julgamos. Devemos nos somar ao líder e não dividir, e não jogar pedras, e não difamar a pessoa do líder. Porque, na verdade, ali na primeira leitura, se tratava de 2 difamadores de Moisés. Eles estavam querendo difamar a pessoa de Moisés para assumir a liderança. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Quando o líder caminha sobre as águas, como o próprio Moisés abriu o mar, ele é elogiado. Mas quando ele sente o vento, quando ele sente o temor, e ele mostra o seu lado humano e começa a afundar muitas vezes, logo quem aparece é alguém para julgar e condenar. Jesus é aquele que estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus, ele mostra o seu lado misericordioso para aquele que fracassa na fé. Ele não julga nem condena e não permite que na comunidade, na igreja, que é essa barca, quando o vento se agita, alguém venha julgar e condenar a pessoa do líder. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes de Genezaré foram até lá e muitos reconheceram Jesus, levaram doentes até ele, e aqueles que até tocavam em suas vestes ficavam curados. Jesus, ele nos dá a mão, assim como deu a mão a Pedro. Não tenhamos medo diante da batalha, não tenhamos medo diante das ondas que ora parecem nos submergir. Vamos ter coragem, vamos nos tornar um povo capaz de caminhar na nossa missão à frente, como Jesus disse: ide à frente. É necessário nós tomarmos a frente. Jesus quer nos ajudar. É necessário que nós tenhamos sempre na nossa espiritualidade esse momento importante que é a oração, nos abastecermos de Deus, de sua graça. Os discípulos, apavorados pelas águas agitadas e o vento contrário, simbolizam justamente as tribulações que afetam a igreja. Devemos nos preparar para essas tribulações nas nossas vidas. Muitas vezes o mar está tranquilo, hora por outra, porém, ele se agita e temos que ter cuidado. Jesus se apresenta como aquele que domina as forças da natureza, domina as forças do mal. Sou eu, é a expressão de sua identidade. Vamos reconhecer Jesus presente na Eucaristia, Jesus presente nos sacramentos, Jesus presente na palavra, Jesus presente nos dons do Espírito Santo. Temos muitas forças para lutar. Pedro o reconhece e quer fazer o possível para caminhar, andar sobre as águas. Devemos também fazer o mesmo. Não vamos criticar Pedro porque afundou. Ele, antes de afundar, ele teve coragem de andar. Mas sua fé era insuficiente. Muitas vezes a gente quer fazer o que Jesus faz, mas a nossa fé é insuficiente. É preciso a oração, é preciso o jejum, é preciso o calor da Eucaristia, é preciso o calor da oração. Os discípulos ficam maravilhados e reconhecem Jesus, a presença de Deus. Muitas vezes nós ficamos maravilhados com Jesus, reconhecemos Jesus presente na Eucaristia, reconhecemos Jesus ser a presença de Deus, mas precisamos andar. É preciso ter coragem nas ondas, é preciso ter coragem nos ventos contrários, é preciso ter coragem quando anoitece, não temer o entardecer.
Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o reconhecimento. Quando terminada a travessia, tudo parece se acalmar. Jesus é novamente reconhecido como Messias, como o Filho de Deus. Deus permite muitas provas nas nossas vidas para também ser reconhecido como o Messias, como o Senhor da nossa vida. Ó Jesus, Filho de Deus, quão intensa é tua dedicação ao reino. Despedes a multidão saciada, sobes ao monte para rezar, acalma os discípulos assustados, censuras a fé inconsistente de Pedro e vais a outro lugar, onde curas todos os doentes que tocam no teu manto. A ti, nossa imensa gratidão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Abrir a Bíblia, porque o rosário é a Bíblia aberta. Nós vamos procurar o rosário, vamos encontrar no Evangelho? Nós não vamos encontrar a palavra rosário no Evangelho, mas vamos encontrar o Evangelho todo no rosário. E esse é o segredo do rosário. Sabermos por que rezamos, porque lá encontramos as passagens mais importantes do Evangelho e acreditamos em duas verdades que muitos não acreditam e que nós somos predestinados à glória porque acreditamos. Quais são as duas verdades que nós acreditamos? A Assunção de Nossa Senhora e coroação de Nossa Senhora. São verdades pós-bíblicas. Aqueles que acreditam nas verdades pós-bíblicas recebem indulgência especial por acreditarem nas verdades. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seus comentários. E nós vamos também rezar pelas suas intenções. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Deixe o seu like, é muito importante o seu like para bem recomendar nosso trabalho. Também reze as laudes. Aqui eu vou deixar o link das laudes para você rezar conosco as laudes também. Laudes é a Bíblia aberta. Nós vamos rezar agora os salmos, os hinos, os cânticos, os louvores, bem dizer a Deus todos os dias. Isso é abrir o coração para Deus, não se fechar para Deus, não deixar que as trevas venham. Portanto, vamos fazer com que a luz dissipe as trevas antes que as trevas nos dominem. Obrigado por sua preciosa participação. E aqui, pessoas que falaram conosco, nós vamos responder. Sandra Caetano, esse momento de oração é maravilhoso, que Deus abençoe. Que maravilha que você gosta desse momento de oração, porque é um tempo de oração. Tanto aqui, nós fazemos na liturgia da palavra uma oração, porque nós rezamos desde o início até o final, e também nas laudes também. Maria da Luz Varela falou conosco também, Ana Rosa Xavier, Maria Inocêncio, Paulo Sérgio Ieda Ruda, Rosa Oliveira, Hélio Santana, Ana Costa, Bernadette Margarida. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.